Eu quero cumprimentar os nossos visitantes. Nós temos alguns visitantes. Louvado seja Deus pela vida de vocês. O Murilo, a Amanda, o Jonathan e a Luana. Que Deus abençoe vocês. Cadê? Faz só assim para a gente identificá-los. Coisa boa. Sejam muito bem-vindos, tá bom? Que Deus abençoe vocês de uma maneira muito especial. Amados irmãos, abram as suas Bíblias no livro de Josué, capítulo 13. Nós estudaremos hoje 2 versículos especificamente nesse capítulo 13. Nós estamos fazendo uma série de exposições no livro de Josué. Não vamos estudar todo o livro, mas passaremos por todo o contexto desse livro. Josué, capítulo 13. Nós leremos o versículo 14. Mesmo assentados, vamos ler uma só voz? Na projeção, se a sua versão é diferente da Nova Almeida e atualizada, você acompanha aqui na projeção. Encontraram? Vamos lá juntos. Diz assim a palavra do Senhor, leiamos com o coração cheio de fé. Foi somente à tribo de Levi que Moisés não deu herança. As ofertas queimadas do Senhor, Deus de Israel, são a sua herança, como já lhe tinha dito. Amém. Senhor, obrigado por esta noite. Nós desejamos, Senhor, sairmos daqui fortalecidos com a Tua palavra. Por meio dela, que o Teu Espírito possa encher o nosso coração de fé, renovar as nossas forças na caminhada para louvar e bendizer o Teu nome. Sê conosco, Senhor, nessa hora, que o nosso coração, a nossa mente, os nossos ouvidos estejam compenetrados na Tua palavra. Fala conosco, Senhor, que a Tua presença, o Teu Espírito trabalhe em nossas vidas, que haja em nós santo temor e alegria também de ouvir a Tua voz. É o que nós oramos, Jesus, em Teu nome. Amém. Amados irmãos, nós estudamos domingo passado o capítulo 13 e falamos a respeito do verso 1. Josué já era bem idoso e o Senhor lhe disse: você é idoso e ainda ficou muita terra a ser conquistada. No capítulo ainda 13, o Senhor vai direcionar Josué a distribuir as terras. Aquela localização geográfica agora está sendo mapeada, está sendo entregue, e de maneira tudo muito bem preparada pelo Senhor, colocando, por exemplo, os gaditas, uma das tribos, numa posição de trincheira, de divisa com outros povos. Gaditas esses que eram homens destemidos, homens de guerra. Houve uma separação de cada tribo em cada pedaço de terra, segundo a vontade do Senhor. Foi feito de maneira que houve sim um sorteio, mas a providência de Deus direciona a distribuição dessas terras. E no capítulo 13 agora, que nós acabamos de ler, versículo 14, diz assim: foi somente a tribo de Levi que Moisés não deu herança. Então nós temos que relembrar a respeito dessa história. E a palavra de Deus, ela narra que a tribo de Levi, ela não recebeu herança por algo que já havia acontecido. E nós temos, por exemplo, a passagem de Gênesis, do capítulo 49 em diante, falando a respeito do que aconteceu com esse patriarca Levi, que foi a morte de todos os homens siquemitas, lá na cidade de Siquém.
Vocês lembram da história? Levi e Simeão vingaram o abuso que foi cometido contra Diná, sua irmã. E eles fingiram uma aliança com os homens de Siquém. Os homens de Siquém fizeram o processo do ritual da circuncisão. E quando estava naquele dia onde os homens estavam ainda enfraquecidos devido à circuncisão, Levi e Simeão encabeçam, assumem o controle de uma chacina contra todos os homens de Siquém. De maneira que tanto Levi como Simeão são punidos. A tribo de Simeão é englobada com Judá. E Levi é aquele que agora não vai aparecer nas 12 tribos de Israel. Porque quando se fala das 12 tribos de Israel, se fala de 12 locais. E se tivesse que colocar ele, quantas tribos teriam? 13. Porque os 2 filhos de quem? De José foram acrescentados à tribo, Efraim e Manassés. Quando Deus pune, parecia que de fato agora Deus havia fechado as portas para Levi e toda a sua descendência. Mas o texto nos mostra que Deus é um Deus que não deixa passar despercebido a desobediência. A herança da terra, do território de terra, é negada à tribo de Levi. Eles se tornam o sem terra da Bíblia. Mas o texto aponta que agora o Senhor, diz o texto, está distribuindo terras por meio de Josué, cumprindo aquilo que havia prometido a Abraão, lá em Gênesis capítulo 15, quando Deus promete, abra sua Bíblia aí comigo, Gênesis 15. Verso de número, vamos no 4. E eis que a palavra do Senhor veio a ele dizendo: esse não será o herdeiro, pelo contrário, aquele que será gerado por você, esse será o seu herdeiro. Verso 5. Então o Senhor levou-o para fora e disse: olhe para os céus e conte as estrelas, se puder contá-las. E ele lhe disse: assim será a sua posteridade. Abraão creu no Senhor, e isso lhe foi atribuído para a justiça. A palavra do Senhor aqui no capítulo 15, você pode ler depois em casa com calma, o capítulo 15 de Gênesis, aponta o Senhor dizendo para Abraão que daria a ele uma grande posteridade. E também diz que o próprio Deus seria o seu escudo, e que Deus estaria com Abraão. Também é prometido a Abraão que ele e a sua descendência receberia uma região. Mas Paulo vai fazer a leitura de Abraão, e nós às vezes, de certa forma, achamos que Abraão não tinha compreendido. Mas nós podemos notar que Abraão estava de fato confiado, crendo que aquilo que o Senhor tinha para ele era muito mais do que uma terra nesse mundo amaldiçoado pelo pecado. Deus tinha algo além do que uma simples região fértil para dar a ele e aos seus descendentes.
o que acontece é que a profecia do Senhor se cumpre. Agora, versículo 14, leia comigo novamente. Foi somente a tribo de Levi, Josué 13:14. Foi somente a tribo de Levi que Moisés não deu herança. Então fica agora aparecendo que, de fato, nós temos que buscar explicações por que a tribo de Levi não teve essa herança. E a resposta aparece justamente pela ação de Deus em disciplinar essa tribo. E essa tribo é disciplinada. E eles agora não vão receber uma terra. E agora, então, você vai conhecer também a respeito de algo que você já conhece na sua vida. A misericórdia de Deus sobre os seus eleitos. Diz amém. Essa misericórdia de Deus sobre os assassinos. A misericórdia de Deus sobre gente que mandou e matou pessoas de maneira que Deus não mandou matar. Que Deus não mandava fazer justiça? Sim, mas Deus não disse que era para fazer isso com os siquemitas, esses homens de Siquém. Eles foram lá e fizeram. Mas o Senhor agora, de maneira extraordinária, Ele manifesta a sua misericórdia sobre essa tribo, amados irmãos. Assim foi com Davi. Davi também era um assassino? Sim ou não? Em 2 Samuel, acompanha ouvindo. Então Davi disse a Natã: pequei contra o Senhor. E Natã respondeu: também o Senhor perdoou o seu pecado, você não morrerá. Deus é um Deus que não varre para debaixo do tapete os nossos erros, os nossos crimes, os nossos pecados contra Ele. Não. Mas Deus também é um Deus misericordioso. Ele olhou para aquele ladrão que muito provavelmente cometeu um crime hediondo, doloso, roubou e matou alguém e estava pendurado naquela cruz. E aquele homem foi perdoado pelo Senhor Jesus lá naquela cruz. E o Senhor dispensou sobre ele as suas misericórdias. Até Barrabás experimentou das misericórdias do Senhor, ainda que por um tempo curto, se ele não teve de fato um arrependimento verdadeiro. Porque quem era para morrer na cruz? Não era Barrabás? E ele foi solto. A providência e as misericórdias de Deus foram derramadas ali sobre ele. Essa graça comum. Mas a palavra do Senhor nos aponta que não somente os levitas, não somente Davi, não somente o ladrão da cruz, mas todos nós já cometemos. E ainda que conhecedores do Evangelho, sabemos e temos consciência do que as nossas mãos, o que a nossa mente, o nosso coração produz. E foi por todo tipo de conduta reprovada por Deus. Não estou vendo a Meire. Sua companheira não veio hoje, né, Cida? Acho que ficou assistindo na Argentina. Não, pastor, assistindo na Espanha. Eu não gosto de falar nesse assunto mais sem dar esse exemplo. Uma vez no pequeno grupo, a Meire, convertida ao Senhor Jesus, já depois de adulta e de muitos anos. E uma vez ela disse assim: pastor, eu nunca imaginei que eu era uma assassina. Nós estávamos estudando os 10 mandamentos. Não matarás. Mas nós temos um potencial devido à tragédia do pecado, onde nós somos assassinos dentro do nosso próprio coração. Um coração que não mais é aquele que agrada ao Senhor, mas ele é propenso para o mal. Ele é odioso.
Mas se você, de repente, ainda não tem nenhuma circunstância que você se lembre de ter fechado o coração para alguém, qualquer tipo de conduta, palavras que você e eu tenhamos cometido, tudo que nós produzimos, do menor ao maior, Cristo Jesus foi assassinado, morto por Deus naquela cruz, para que os meus e os seus pecados fossem por Ele levados até a sua morte. Quando nós olhamos isso, nós temos que olhar os levitas de uma maneira muito mais parecida conosco do que nós podemos imaginar. A palavra do Senhor diz assim, essa relação onde essa graça nos dá acesso a uma dádiva. Jesus respondeu àquele homem, em verdade lhe digo, que hoje mesmo você estará comigo no paraíso. Um assassino, mas que agora as misericórdias do Senhor foi derramada sobre ele. Por isso que no início desse culto eu mencionei, você tem compreensão das misericórdias do Senhor sobre você e sua casa hoje, dia de culto, domingo, dia do Senhor? Que privilégio, que dádiva. A palavra do Senhor menciona, e nós vamos partir então para um terceiro aspecto. A maior herança que aqueles homens receberam não foi a tribo de Rúben, e depois você pode ler em casa o capítulo 13, 14. Não foi a tribo de Manassés, nem os gaditas, mas a maior dádiva foi dada à tribo que menos merecia, ou podemos dizer que não merecia nada. Eram os rebeldes, que tinham que cumprir a pena pelos seus atos. Leia comigo Josué 13, 33. Encontraram? Vamos ler juntos? Vamos lá. Porém, a tribo de Levi, Moisés não deu herança. O Senhor, Deus de Israel, é a sua herança, como já lhe tinha dito. Que notícia maravilhosa! Que notícia esplendorosa! Aqueles que são visitados pela misericórdia do Senhor, agora vão descobrir que a maior herança de todas era deles. A maior herança foi dada àqueles que não mereciam nada, mereciam juízo. E a palavra do Senhor descreve que aqui acontece algo espetacular. A herança daqueles homens, a tribo de Levi é o Senhor. Abra comigo também Deuteronômio 18, verso 5. Se você ler aí comigo, diz o seguinte: vamos juntos. Porque o Senhor, Deus de vocês, escolheu os filhos deles por meio de todas as tribos de Israel, todos os dias. Amados irmãos, eles receberam um serviço. Aquela tribo não poderia vender terras. Eles até tinham uma quantidade de terra para colocar os animais, gados, ovelhas. Mas era, como é que é o termo? Inalienável? Algo assim, que não poderia ser vendido. Eles tinham apenas uma vocação. Eles foram distribuídos, a tribo de Levi era aproximadamente 22 mil pessoas, 22 mil homens, que foram distribuídos entre todas as tribos de Israel.
Eles viveriam dentro das tribos de Israel distribuídos. Grande parte destes homens, apontando para esse chamado que Deus deu de maneira exclusiva para eles, os levitas. E a palavra do Senhor, ela aponta que essa dádiva é uma manifestação graciosa de Deus se revelando àqueles que não mereciam, mas Deus se revelando como a maior porção que eles poderiam receber. O salmista declara: que tenho eu no céu, além de ti? E quem poderia eu querer na terra, além de ti, Senhor? Salmo 18, 73, 25. Que tenho eu além de ti? Amados irmãos, a palavra do Senhor nos convida a refletirmos o quanto essas misericórdias do Senhor se manifestaram num momento de tragédia. Talvez você tenha vivido algo assim. Talvez no momento de maior tragédia da sua vida, você pensou: agora eu estou arruinado. Agora não tem escape para a minha vida, para a minha história. Agora eu troquei as mãos pelos pés. E nesse momento, o Senhor disse: eu tenho um propósito maior além do que você pode ver e imaginar. Deus estendeu as suas misericórdias para a tribo de Levi e vocacionou aquela tribo de uma maneira que o Senhor agora deveria ser por eles o orgulho daquela tribo. Eles vestiam uma roupa que o Senhor colocou, um peitoral, havia toda uma ornamentália específica para os sacerdotes, para aquela tribo. Mas o maior destaque é o que a palavra do Senhor nos apresenta. A palavra de Deus diz que eles agora deveriam lembrar que a herança deles era o Senhor. Era o Senhor. Lucas 18, 29, diz assim: em verdade lhes digo, que ninguém que tenha deixado casa, mulher, irmãos, pais ou filhos, por causa do reino de Deus, que não receba no presente muitas vezes mais, e no mundo por vir, receberá a vida eterna. Tem algo importante para mim e para você aqui. Todos aqueles que foram visitados pelas misericórdias do Senhor recebem um chamado, e o chamado é servir ao Senhor para a glória e louvor do seu próprio nome. Tem gente que acha assim, né? Já falei muitas vezes isso. A pessoa está entre a vida e a morte, num acidente aleatório. Quem que não clama por Deus, irmãos? Qualquer um clama. Não é esse tipo de clamor que Deus quer sobre os seus filhos. Deus quer para os seus escolhidos, para o seu povo, que nós entendamos que nós fomos visitados pelas misericórdias do Senhor. Nós merecíamos juízo, nós merecíamos condenação, mas o Senhor se revelou ao nosso coração, o Senhor se revelou a nós e nos chamou para uma santa vocação. 1 de Pedro diz sobre o privilégio que nós temos de sermos agora aqueles que são sacerdócio santo. Abra comigo, 1 de Pedro 2:5. Lá no finalzinho da sua Bíblia. Vamos juntos. Também vocês, pedras que vivem, são edificados, casa espiritual, para serem, a fim, sacrifícios espirituais, agradáveis a Deus, por meio de Cristo Jesus. Um ponto importante aqui.
O Antigo Testamento, ele é sombra daquilo que viria claramente na pessoa de Cristo Jesus e sua obra. Deus manifesta essas misericórdias sobre essa tribo. E aqueles que não mereciam dentre as tribos, o Senhor manifesta um chamado e uma vocação de se relacionar de maneira próxima dele. Afinal de contas, o sumo sacerdote era um levita. Qualquer pessoa que trabalhava no tabernáculo ou no templo tinha que ser da tribo de Levi. Dá uma santa vocação e revela as suas misericórdias. E da mesma maneira o Senhor chama cada um de nós. Nós somos chamados pelo Senhor a nos lembrarmos que nós estamos vivendo aqui não atrás de uma herança corruptível, não atrás de aquilo que nos faz, talvez, presos neste mundo. O Senhor nos chama para uma herança que ela não é esvanecida, ela não murcha, ela não se acaba com a ferrugem, mas nós somos chamados a cada dia mais servirmos ao Senhor com alegria. Como sacerdotes, nos apresentamos diante do Senhor cheios de alegria por saber: o Senhor me deu o privilégio de servi-lo na sua casa. O Senhor me deu o privilégio de, quando eu orar dentro do meu quarto, a visitação dele é real dentro da minha casa. Privilégio. 1 de Pedro 2:9. Vamos juntos. Bem forte, conhecido o versículo. Vocês, porém, são geração eleita, o quê? Nação santa, povo de propriedade, a fim perceba, amado irmão, amada irmã, que desde o Antigo Testamento, Josué, as tribos de Israel, Deus sempre chamou um povo que compreendeu que Deus deu sobre eles um privilégio. Andarmos de maneira, somos separados entre todos. O sacerdote e os levitas, eles tinham roupas diferentes. E quando um da tribo de Dan, de Judá, de Manassés, via um levita, ele deveria ter uma referência. Olha ali, ó. Por isso que eu não posso me apegar muito aqui a essa vida. O nosso chamado é trabalharmos para a bandeira celestial. O Deus que nos deu essa terra é maior do que essa terra. Nós devemos nos gastar no serviço, em adoração a esse Deus que é Criador dos céus e da terra, não apenas nos apegarmos às posses. O que aconteceu com a nação de Israel? Não foi ela seduzida pelos povos vizinhos? Não foi ela seduzida por aqueles que estavam margeando o seu território? Deixaram de olhar para o Senhor, deixaram de ver o testemunho, inclusive dos próprios levitas. A palavra do Senhor nos chama a nós sermos sacerdócio universal, sacerdócio real. A palavra é essa, real, nação santa, um povo, propriedade exclusiva dele, para um propósito: proclamar que nós fomos libertos do nosso coração preso neste mundo, preso nos valores desta vida. Como isso é desafiador, meus irmãos. Hoje pela manhã nós estávamos falando sobre isso. O evangelho da cruz, desafiador, porque não traz expectativas para hoje talvez, mas a palavra do Senhor nos convida a nós nos alegrarmos nele, porque ele traz para nós algo muito maior do que apenas o benefício material desta vida. A palavra do Senhor, lá em Deuteronômio 18, mais uma vez, convido você a você folhear a sua Bíblia aí e acompanhar. 18, 1 e 2.
os sacerdotes, levitas e toda a tribo de Levi não terão parte nem herança em Israel. Comerão das ofertas queimadas ao Senhor e daquilo que lhes é devido. Não terão herança no meio de seus compatriotas. Aí você pensa assim, nossa, hein? Tá ruim para eles, né? Talvez não vai dar para você ficar aqui tão preocupado em juntar fortunas, porque você vai ter que honrar o nome do Senhor. Talvez não vai dar para você falar, nossa, que vantagem que eu tenho. A nação de Israel tinha todas as tribos distribuídas, e uma deveria fazer da alegria de servir o Senhor a sua maior realização. Fazer da presença de Deus a alegria da sua alma como herança para o seu coração e para a sua família. Eles não deveriam olhar, mas está vendo a terra de Manassés como é produtiva? Até porque os frutos que vinham das tribos paravam aonde? Quando eles temiam o Senhor e honravam o Senhor? No tabernáculo, no templo. Eles deveriam viver, olha lá, o texto diz, comerão das ofertas queimadas ao Senhor e daquilo que lhes é devido. A tribo de Levi viveria daquilo que as outras tribos traria. E eles deveriam se alegrar dizendo, louvado seja Deus, porque a casa do Senhor não está abandonada. Louvado seja o Senhor, porque pertencemos a uma tribo que serve ao Senhor de maneira tão próxima. Nós vivemos um tempo onde o nosso coração, os nossos olhos são tentados a ver a prosperidade do ímpio e dizer, que lucro tenho eu em servir ao Senhor, em ser honesto? Que lucro eu tenho em fazer a coisa correta? Saiba de uma coisa, nós, povo do Senhor, somos chamados a viver de uma maneira que a herança que nós mais desejamos é honrar e desfrutar da eternidade com Ele. Primeira Coríntios 9:3 diz assim, ouçam só, vocês não sabem, os que prestam serviço sagrado se alimentam do próprio templo, e os que servem ao altar participam do que é oferecido sobre o altar. Aqueles homens se alimentavam daquilo que as tribos traziam. Há uma relação direta nesse serviço, de maneira exclusiva, para a glória de Deus, mas ela aponta para a alegria que deveria haver na vida daqueles homens chamados levitas. Nós temos várias aplicações, mas hoje eu quero trabalhar a respeito do quanto esse sacrifício foi perfeito e essa herança foi feita pelo fogo. Josué 13:14, mais uma vez, foi somente a tribo de Levi que Moisés não deu herança. Ponto e vírgula. As ofertas queimadas do Senhor, Deus de Israel, são o quê? Mas não tem terra? Não. Tem o quê? As ofertas queimadas. O que eu disse agora há pouco? Tudo que nós temos no Antigo Testamento aponta para quem? Para onde? Cristo Jesus e sua obra sobre essa terra. Vida, crucificação, morte, sepultamento e ressurreição. Eles deveriam desfrutar das ofertas queimadas. Hebreus 10 diz assim, ouçam, ora,
visto que a lei é apenas uma sombra dos bens vindouros, não a imagem real das coisas, nunca consegue aperfeiçoar aqueles que se aproximam de Deus com os mesmos sacrifícios que, ano após ano, continuamente, eles oferecem. O que o autor aos Hebreus está dizendo? Tudo o que acontecia aqui, ofertas queimadas, traziam animais, tudo aqui é símbolo apontando para a obra perfeita de qual cordeiro? Cristo Jesus. Mas percebam, por que a tribo de Levi tem uma herança das ofertas queimadas? Romanos capítulo 6 diz assim, só ouça: Cristo nos resgatou da maldição da lei, fazendo-se Ele próprio maldição em nosso lugar, porque está escrito: maldito todo aquele que for pendurado em madeiro. A palavra do Senhor, Gálatas 3,13, diz também Romanos 6,7, pois quem morreu está justificado do pecado. Quem morreu em Cristo, por meio da obra de Cristo, está justificado. Mas por que está justificado? A palavra do Senhor nos apresenta que é por meio dessa obra que Cristo Jesus, aquele que nos resgatou, aquele que nos levou que levou nossos pecados sobre Ele, e por meio da sua obra, leva na cruz, um momento que eu e você precisamos refletir. A obra que Cristo faz por mim e por você, é uma herança que Ele conquistou por meio do fogo, o fogo do sofrimento. Cristo Jesus sofre no Calvário, na cruz, as agonias do inferno. João Calvino diz: Jesus não precisou descer ao Hades. A sua alma foi tomada dos tormentos infernais. A alma de Jesus, o seu espírito, foi visitada de maneira que lá naquela cruz, ele sofre as agonias terríveis do inferno. E olha que impressionante, com todo esse calor da cruz, com todo esse sofrimento na cruz do Calvário, Cristo Jesus toma o nosso lugar, levando sobre si as nossas culpas, e por meio desse sofrimento, por meio dessa dor, Ele traz para mim e para você uma herança perpétua, que é estar com Ele toda a glória, toda a sua eternidade. Quero que você leia comigo, para nós caminharmos para o final. Deu chute aqui no meu outro, vai nesse aqui. A palavra do Senhor, ela menciona em Romanos capítulo 3, verso 11. Aqui na projeção, para nós lermos juntos. Romanos 3, 11. Vamos ler juntos? Não há nenhuma daquelas tribos merecia
ou poderia experimentar da graça de Deus. Mas todos que estavam ali e que creram na obra bendita de Deus em trazer uma nação para si, poderia escolher outras tribos, outros povos, e escolheu eles. A palavra de Deus diz que por 40 anos, uma geração toda foi deixada onde, meus irmãos? No deserto, por causa da sua incredulidade. E foi por meio dessa incredulidade que eles foram reprovados por Deus. A palavra do Senhor diz também que Josué, capítulo 1, verso 1, declara quem está morto para Josué. Quem que Deus declara? Deus chama Josué e diz: Josué, Moisés está morto. E qual é a missão? Vamos lá então. Esqueceram? Vamos lá. Josué 1, versículo 1 e versículo 2. Depois que Moisés, servo do Senhor, morreu, o Senhor falou a Josué, filho de Num, auxiliar de Moisés, dizendo: Moisés, meu servo, está morto. Prepare-se agora e passe você e entre na terra que eu vou dar aos filhos de Israel. Presta bem atenção. Deus só deu a ordem quando Moisés estava morto. Coincidência? Pastor, mas lembra que você falou de manhã? Moisés não entrou porque ao invés de falar, bateu na rocha. Deus ali lavrou a sua sentença. Não vai entrar na terra. Mas tudo o que acontece no Antigo Testamento é tipo, aponta. Aquela nação precisou aguardar. 40 anos foram necessários para que aqueles homens e mulheres, aqueles que foram incrédulos, morressem no deserto. Mas há um remanescente, há um grupo crendo na obra que Deus tem preparado para eles, uma terra. E amados irmãos, o texto diz que Moisés agora é morto, e agora chama Josué para atravessar o Jordão. Da mesma maneira, a palavra do Senhor, por meio de Paulo, ela aponta que Moisés, era necessário Moisés morrer, porque Moisés representa tudo que o homem produz, tentando agradar a Deus e ser salvo, obedecendo a lei. E não seria, e jamais será, por mérito do homem, por mérito de alguém conquistar o céu, porque a lei, o homem natural, nunca cumpriu e nunca cumprirá. Mas foi por meio de um Josué, não o Josué, filho de Num, mas o perfeito Josué, o Jesus de Nazaré, que o nome tem a mesma pronúncia no grego. Aquele que é o enviado de Deus, que olhou para você e para mim e disse: eles não merecem, mas eu decido amá-los, eu vou derramar as minhas misericórdias sobre eles, eu vou trazer na vida deles alegria em me servir, alegria em estar na minha presença, alegria de se envolver com a minha obra. Farei deles uma nação escolhida, uma nação santa, que tenha orgulho de pertencer ao meu reino. E por meio de uma obra vicária, substitutiva, Ele substitui você e eu, se derramando naquela cruz, entregando sua vida por nós, para que hoje você desfrute não de uma herança terrena,
mas você viva para sempre, hoje e para sempre, na presença daquele que é o Senhor, Salvador da sua vida. Amados irmãos, nós vivemos um tempo que talvez você tenha se esquecido de onde o Senhor te tirou. Quem conhece a epístola de Efésios, abra comigo aí, no capítulo 2. Quem de vocês, quem de nós aqui poderia receber uma herança melhor? Perceba que quando Deus falou com Moisés e Josué, a palavra não é despojo de guerra. Canaã não é despojo. O que eram os despojos? Quando eles iam à guerra, venciam os inimigos e ficavam o quê? Os despojos, o espólio. Eles podiam pegar, porque quem tinha batalhado? Eles. O Senhor é herança para o seu povo, não é pelos seus méritos, é para a glória e louvor dEle. Vamos juntos, já que hoje a gente está lendo todos os textos juntos. Só eu que vou ficar sem voz, porque está seco, não. Vamos lá. Ele, 2:1. Ele lhes deu vida quando vocês nos quais andaram no do tempo, segundo o curso deste mundo, segundo o príncipe da potestade do ar, do espírito que agora atua nos filhos da desobediência. Entre eles também nós, todos andamos no passado, fazendo a vontade da carne e dos pensamentos, e éramos filhos da ira. Não salva ninguém sem as misericórdias do Senhor. Você pode cumprir todos os rituais, você pode guardar o domingo, o sábado, qualquer dia. Nós só recebemos uma herança porque o Senhor decidiu nos amar e derramar sobre as nossas vidas as suas misericórdias. O chamado que Ele faz a você hoje é: se entregue completamente a Ele. Viva uma vida de fato, de sacerdócio na sua vida, na nossa história. Faça do Senhor o seu maior prazer na sua existência. Porque senão, irmão, esse mundo nos seduz. E não ache de maneira simplista que isso não pode acontecer com o seu coração e com o meu. Nós precisamos fazer do Senhor a nossa maior dádiva, porque Ele nos resgatou de uma condição de perdidos, arruinados. Eu quero terminar lendo uma passagem duas passagens. Romanos 7:4. Assim, meus irmãos, também vocês morreram para a lei. Suzane, estou vendo aqui, cadê? O Jefferson não está aqui hoje, não? Não. Então estou vendo aqui esse casal amado que está no nosso meio. O grande desafio é nós termos uma boa teologia bíblica, Anderson e Suzane. Que nós somos aprendizes, né, Silvinho? Como nós precisamos aprender
a conectar, ter uma mente que tem reflexões e que esses pensamentos se entrelaçam e fazem sentido apontando Cristo. Presta atenção no texto. Assim, meus irmãos, também, vocês morreram para a lei. Aí que você cai em dois extremos, Rogério Gomes. Os antinomistas. Olha lá, ó, eu já morri para a lei. Então agora não preciso mais cumpri-la. Não entendeu nada. Nós morremos para a lei porque morremos em Cristo. Ele cumpriu toda a lei. E se nós estamos unidos a Ele, Ele entende assim: você está unido a mim e eu cumpri para você. A sua deficiência eu completo. Diz amém, pelo amor de Deus. E do outro lado, há aqueles que querem fazer tudo ainda hoje, Gustavo. Não, porque se eu não fizer isso, a lei diz assim, é assim que eu tenho que fazer, eu não serei salvo. Antinomistas, não existe mais lei. E agora, legalistas. Ó, se eu não fizer isso hoje, eu perco a minha salvação. Negam a cruz de Cristo, Débora. A oferta de Cristo, Cristo foi levado ao fogo daquela cruz, porque a ira de Deus foi derramada sobre ele, toda a ira de Deus foi derramada sobre Cristo, para que não sobrasse nada para você fazer, para ser salvo, a não ser crer e confiar de todo o coração na obra de Cristo Jesus, seu Salvador. Mas então como é que fica, pastor? Olha o texto. Assim, meus irmãos, vocês morreram para a lei, por meio para que pertençam a outro. Rogério Góes, tem que ser um bom marido. Porque senão as nossas esposas pensam assim: Senhor, só tem um jeito da minha vida ser melhor. Quem já sabe o resto da oração? Leva o teu filho, e assim ficarei livre. Misericórdia, né? Quem que fez essa comparação? Paulo. Com quem que eu e você estávamos casados? Com a lei. E a lei nos condenava, Pamela. Tudo que fazíamos, queríamos agradar a Deus, e de repente, não agradávamos. Paulo diz, um marido carrasco. Você faz pão de queijo, que é panqueca. Faz café sem açúcar, que é adoçado. E Paulo diz, mas o marido morre. Perdão, a noiva morre. Para que ela possa ressuscitar. Olha só a expressão. A saber, aquele que ressuscitou dentre os mortos. A fim de que frutifiquemos para Deus. Agora eu e você, nós somos chamados a vivermos como? Como aqueles que foram agraciados por meio da maior dádiva que o Senhor podia nos dar. Ele nos deu a nossa sentença por meio de Cristo. Cumpre toda a lei. Moisés está morto. Mas aquele que cumpriu toda a lei, agora exige de mim, de você, algo maior. Exige o nosso coração, toda a fonte das nossas emoções. Ele deseja que eu e você tenhamos nele todo o nosso prazer. Para quê? Tem um propósito. Cristo nos resgatou da maldição da lei, fazendo Ele próprio maldição em nosso lugar. Porque está escrito, maldito todo aquele que for pendurado no madeiro.
Bendito seja Deus e Pai de nosso Senhor Jesus Cristo, que nos abençoou com todas as bênçãos espirituais nas regiões celestiais em Cristo. Antes da fundação do mundo, Deus nos escolheu nele para sermos santos, irrepreensíveis diante dele. Em amor nos predestinou para ele, para sermos adotados como seus filhos, por meio de Cristo Jesus, segundo o propósito da sua vontade. Quero repetir, talvez você tenha vivido a pior semana da sua vida espiritual nos últimos anos. Deus é perito em transformar barro e fazer vasos para a honra e glória dele. Se renda hoje, dizendo: Senhor, transforme a minha caminhada, para que a minha vida, a minha família glorifique o nome do Senhor e a sua obra bendita no Calvário. Nós vamos orar. Eu gostaria muito que você entendesse essa dádiva que Ele nos dá. Cristo Jesus, a nossa herança, aquele que morreu em nosso lugar e nos justificou dos nossos pecados. Apocalipse 3:21 diz algo importante para mim e para você. Como é que seria reinar, Roger, com o coração de Cristo, ô Silvinho? Porque se eu reinar hoje aqui, Felipe, com esse coração miserável que eu tenho, ixi, vai dar bom não. Você tem potencial para estragar tudo? Quem tem? Tem, né? Mas tem uma notícia boa para você e para mim. A nossa herança, que é Cristo, vai nos colocar num lugar. Olha lá. Apocalipse 3:21. Na projeção, por favor. Ao vencedor. Quem é o vencedor? Quem está em? Depende de você? Não. A obra já foi realizada por Ele. O que Ele nos pede? Que nós nos arrependamos dos nossos pecados e confiemos nele. Esse é o passaporte. O vencedor é aquele que creu. Não porque merecia, mas creu. Darei o direito de sentar-se comigo no meu trono. Presta atenção nisso aqui. Assim como também eu venci e me sentei com meu Pai no seu trono, nós nos assentaremos junto do Senhor na glória no trono. E não é heresia, porque lá você terá um coração perfeitamente como o de Cristo Jesus. Lá não vai ter soberba. Como eu sou bom, hein? Sou the best. Lá todo o holofote dizendo: estou aqui por meio da obra do Cordeiro de Deus. Tem um teólogo que diz o seguinte: isso aqui não é literal, isso aqui não é figurado, não. É literal. Nós nos assentaremos para reinar com Cristo Jesus. Você duvida? Esse que é criador dos céus e da terra, que criou o beija-flor, criou as galáxias, a Andrômeda, que criou todas as coisas, não pode colocar aqueles que são filhos amados para reinar com Ele para toda a eternidade. Não troque a sua herança eterna por um prato de lentilhas. Não troque a sua vida realizada e satisfeita em Cristo por 10 minutos de prazer e que te levam a angústias infernais que Cristo suportou já na cruz por nós. Convido você a ficar de pé, nós vamos orar.